Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É um prazer, uma alegria contar aí com a sua companhia. Muito obrigado. E um sempre presente convite para que você possa fazer parte dessa onda, sendo sócio da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Você estará, sim, ajudando essa propagação. Eu tenho um programa lá também, na nossa Rádio Boa Nova. E se você ainda quiser um Pix, o zap do Pix é o 11 97 261 0272. 11 97 261 0272. Ai, pois é, gente. E o Brasil passou por período de eleição. Olha, eu não posso deixar de fazer uma reflexão aqui. Eu não posso deixar de fazer uma reflexão sobre esse passar por cima que nós estamos, quando eu digo nós, o povo brasileiro, e de um modo geral, né, sobre crimes, contravenções, e nesse vale tudo pelos nossos candidatos. Eles estão fazendo o que eles querem e nós estamos aceitando o que eles fazem e naturalizando tudo isso. Gente, é preciso estarmos pensando essas questões, porque essas questões são representativas do que somos como sociedade, ou de como está essa sociedade que os nossos filhos, netos estão inseridos. É preciso que tenhamos atenção a isto. Nós não podemos simplesmente, na minha percepção, nós não podemos simplesmente, não, porque é o meu candidato, ele pode tudo, aí minha candidata, ela pode tudo, não tem problema nenhum não, eu vou achar natural, eu vou achar normal, eu vou fingir que não foi feito, eu vou fingir... Não. Temos que rever aí, como espíritas, como cristãos que somos, o sarrafo para se pular sobre valores, princípios. Vamos pensar nisso? Muito bem, muito bem. Vou aqui responder as suas perguntas. E para você mandar é o 719915167. 719915167. Ok? Vamos lá. Erivaldo Gonçalves é de Santo André, São Paulo. José Medrado, tenho duas dúvidas. Se o espírito não tem as mãos físicas, como consegue movimentar objetos? É um fenômeno provocado por espíritos que não são bons? Esta segunda afirmação eu ouvi de um palestrante espírita numa reunião e achei estranha. Olha, Erivaldo, é preciso que a gente faça duas distinções. Há os fenômenos psíquicos também, né? Então há pessoas que pela convergência de energias psíquicas podem movimentar os objetos. Esse palestrante que você fala, ele tem razão. Olha, porque os espíritos superiores podem estar envolvidos no processo de deslocamento de objetos, mas com auxílio de espíritos que tenham a energia compatível com esse fenômeno. Espírito superior vai sutilizando as suas energias. O espírito superior vai tornando mais fluida, menos densa a sua energia. Então fica com maior dificuldade de conexão com a energia física. Então eles podem direcionar o fenômeno, mas se apoiando em espíritos mais ligados. Eu não diria necessariamente como você falou aqui, é um fenômeno provocado por espíritos que não são bons, não é? Não é bem o caso de não são bons. São espíritos que ainda estão ligados a esse mundo material. Por exemplo, um eu, um você, poderemos, não é,
em um determinado momento, sermos um veículo de espíritos superiores, porque a nossa energia ainda está uma energia aqui materializada e trabalha por isso, mesmo que estejamos desencarnados. E isso não quer dizer que não sejamos espíritos bons. É bem verdade, olha, isso é uma cadeia que a gente vai lembrar de Jesus quando disse, bom é o Pai que está nos céus, não é? Mas nesse sentido mais humano, não é? De não termos maldade, não é? Agora, não é fácil. Eu sempre remonto e reporto ao filme Ghost, quando o personagem de Patrick Swayze, ele tenta ali no vagão de trem, né, aprender com um que morava por ali, como movimentar os objetos, ele não consegue, atravessa, né? Aquilo é fato, é fato. Os espíritos precisam ter um canal concentrador e não é uma tarefa simples não, demanda muita energia, tá bom? Um abraço, Erivaldo. Mas ele teve outra pergunta aqui, eu não li. Essa só foi uma. A outra pergunta dele é a teoria de Charles Darwin. E de acordo com a teoria espírita da criação, e como fica a interpretação de Adão e Eva, os primeiros seres a habitarem a Terra? Não tinha visto essa, Erivaldo. Olha, nós concebemos... somos cientificistas, o espiritismo tem seu aspecto científico, é um tripé, religião, filosofia e ciência, e por conta disso, claro que somos evolucionistas, não é? Claro que nós nos perfilamos com a teoria de Charles Darwin, certo? Então sim. Agora, Adão e Eva são representatividade, né, de quem conheceu a árvore. Dizem até que não foi a árvore do pecado, mas sim a do saber, né? O saber como uma forma de se libertar, não dessa maneira que a gente ouve aí até vulgarizada, mas de uma forma de se libertar, né? Há um livro de Edgar Armand, Os Exilados da Capela, que falam de uma raça adâmica, digamos assim, uma legião de espíritos, mais de uma legião, não sei, uma quantidade de espíritos que não estavam acompanhando a evolução exatamente desse planeta Capela, na constelação de Cocheira, e aí vieram como num processo imigratório para a Terra. É informação de um espírita no livro Os Exilados da Capela, Edgar Armand. Ok? Um abraço, Erivaldo. Irene não quis se identificar, ela é de Trindade, Goiás. Ainda fico em dúvida sobre João de Deus. Posso dizer que fui curada de uma úlcera diabética que não tinha esperança com tratamento pela medicina. Meu coração fica sofrido de ver o que vejo, o que falam sobre ele, porque me ajudou. Mas não estou desacreditando o que as mulheres falam. É só dúvida que fica na minha cabeça. Como pode alguém ser tão bom e ser tão do bem e tão do mal? Irene, olha, eu entendo você, aquilo que eu estava falando no meu editorial no início do nosso programa. A gente, quando gosta, a gente normaliza, a gente diminui os defeitos, mas é fato o que ele fez, não é? É fato. Isso não invalida o bem que você recebeu. Não invalida, por exemplo, você orar por ele, você pedir para que ele receba o bem, para que o bem alcance ele, não é? Então é aquilo, no caminho, de alguma forma, ele se desvencilhou, não é? E outras tantas coisas não vieram à tona, porque foram anos no processo. Tá entendendo, Irene? Mas sim, fique grata. Sim, tenha sentimento de gratidão por ele. Isso só engrandece você e o ajuda,
não é? O ajuda com energias positivas, não é? Mas olhe, não fique perplexa. Que bom que você conseguiu, não é? A bênção aí do seu processo de cura, mas infelizmente ele mais do que se perdeu, né? Não sei nem como qualificar, não é? E não é uma questão de julgamento, é uma questão de fatos. E alguém já disse, né, que diante de fatos não há argumentos, não é? São fatos. É triste, não é, Irene? É triste. Cláudia Freire, de Aracaju, Sergipe. Um despacho de macumba pode destruir a vida de uma pessoa? Até envolvendo o profissional e o sentimental? Virar a cabeça de alguém que era bom marido, bom pai, profissional, posicionado no ramo de corretagem? Ô Cláudia, olha, se atribui muito isso, a macumba, não sei o quê. Não podemos ir por esse caminho, não podemos satanizar religião nenhuma. Cláudia, as pessoas, elas são as suas decisões. Elas são as suas decisões. Então, de repente, poxa, olha, foi feito ali para ele se apaixonar, não sei o quê, para sair de casa. Não, ele se apaixonou porque ele se viu envolvido, ele saiu de casa porque ele quis sair. Então, não é atribuir a uma força que pode, assim, governar a vida de uma pessoa, é a gente achar que isso é possível para tudo, inclusive para o bem. Então, a gente sabe que há sugestões, há sementes. Tem aí a parábola do semeador, não é? Então, sementes são lançadas, sementes caem em pedregulhos, caem em terreno arenoso, caem em terreno fértil, não é? Então, nós não podemos dizer que alguém, não é? Você assim, porque não existe para poder se ganhar na Mega Sena, para poder se livrar de uma doença, não é? A gente sabe que as energias funcionam, a gente sabe que há pessoas que se curam com passe, a gente sabe que há pessoas que numa cirurgia espiritual ficam bem. Olha aqui o que Irene acabou de falar, não é? Mas as coisas não são assim. Alguém fez, isso aconteceu. Há que ter, né, frequências, conexões. E no caso, pode ter sido apenas uma paixão, não sei se em teses que você falou de alguém, pode ser apenas uma paixão que fez, como dizem os antigos, virar a cabeça. Não é verdade? Pode ser apenas isso. Meus amigos, olha, é o momento que nós fazemos aquela inserção. E a inserção de hoje é de uma palestra que eu fiz. Se você quiser ver essa palestra, inclusive, está no nosso canal, no canal da Cidade da Luz no YouTube. Suas crenças podem ser um problema em sua vida. Sabe disso? Não se trata de religião, não é isso não. Mas convicções construídas sobre traumas e frustrações. Olha aí, assim como tem a crença positiva, tem a crença negativa. Veja aí, eu volto para me despedir. Suas crenças podem ser um problema em sua vida. Não se trata de religião. Não é isso. Não é o que você acredita como fé. Não. Não comentamos sobre isso. Mas de convicções construídas sobre seus traumas e frustrações. Somos os produtos das nossas experiências e do que reagimos a elas desde crianças. Você já se perguntou como as crenças são construídas? Como o seu patrimônio conceitual, sobretudo, como esse patrimônio foi construído? Se eu propor a você um tema, um exemplo qualquer, a lição
Traição familiar. Qual é esse seu conceito? E de onde ele surgiu? Você pode nunca ter sido traído, traída, mas, de alguma forma, esse conceito se estabeleceu sobre as suas experiências. As crenças sempre serão a base do comportamento humano. Sempre. Nós estruturamos crenças, valores, e esses valores vão determinar os nossos comportamentos para a nossa caminhada. Mas essas crenças sempre serão o ponto de partida para nós gostarmos de algo ou não, para fazermos associações. Vejam bem, você guarda aquela estrutura, algo semelhante você vai e desarquiva. Um exemplo bem prático para vocês: seu namorado, sua namorada lhe traiu, e ela ou ele era advogada. Aí você, olha, todo advogado, toda advogada não presta. Vocês já começam a perceber que essas crenças que nós nutrimos são como uma espécie de cimento que vai nos endurecendo na nossa caminhada. Vai como que condensando os reflexos e consequências das nossas dificuldades, sem que nós paremos para situar. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Wayne Dyer, que é um psicólogo americano, ele diz o seguinte: somos aquilo em que acreditamos, mas pensemos bem, somos aquilo que acreditamos por conceito, não por uma imposição do que eu quero ser. Vou explicar. Eu quero ser um fenômeno em matemática. Então eu quero ser um fenômeno em matemática. Eu quero ser um fenômeno em matemática. Eu não vou ser um fenômeno em matemática só por eu estar dizendo o tempo todo que eu quero ser um fenômeno de matemática. As crenças são convicções construídas sobre o mundo e que serve para funcionar o nosso piloto automático. É isso que eu falava. A nossa mente, o nosso cérebro, onde a mente se manifesta, é o órgão que mais consome energia do nosso corpo. E eu estou falando de energia física. Ele quer que nós funcionemos mesmo no piloto automático. Nós não queremos pensar a nossa vida, não. Para quê? Piloto automático, sua mente está travada, está focada. Quando você vai dormir, você destrava, porque você quer relaxar. Aí, o que estava ali como uma mola pressionada, puf! As nossas crenças funcionam como base despertadoras, vamos dizer assim, do nosso cotidiano. Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, diz que algumas crenças não têm comprovação. Algumas crenças não têm comprovação. E, apesar disto, tem validade absoluta. Ou seja, há crenças que nos beneficiam e outras que nos prejudicam. São as crenças limitantes, por exemplo.
Essas crenças que limitam as nossas ações, as nossas relações. Então, tudo isso são crenças, não é? Seu sonho é uma crença estabelecida. Essa crença estabelecida será sempre verdade. E esta verdade que já se estabeleceu é que vai conduzir meus processos de vida. A maioria das crenças mais básicas é formada durante a infância. Sentimento de desamparo, de abandono, de não ser amado, não ser amada. Qual a função elas têm, as crenças? Orientam a lembrar quem você é e o que o define. Nós temos medo de tudo que seja novo. Por quê? Porque são vazios que precisam ser preenchidos. E eles são preenchidos com essas crenças equivocadas. Como são formadas as crenças? De duas formas, como eu disse aqui, né? Por experiências e inferências ou pela influência do meio social, né? O que a gente vivencia, que a gente estabelece, ou o que a nossa família fala, o que a sociedade fala, e por aí surgem os grandes conflitos de nós com nós mesmos, né? Importante, estudos destacam que o cérebro é como um motor para a construção de crenças. O que ele faz é dar sentido a todas as informações que recebe e depois racionalizará. Uma vez concluído esse processo, ele se recusa, olha como isso é importante. Quando você estratifica um conceito, estabelece aquele conceito, o seu cérebro se recusa a validar qualquer coisa ou ideia que desafie essa convicção. A educação recebida intervém na integração de crenças ajustadas e saudáveis. A gente vai lendo, vai raciocinando, vai se colocando no lugar do outro, e aí a gente vai substituindo aquele aprisionamento. Então, isto é processo de crescimento. Pois é, gente. Olha, esse universo que nós somos precisa muito ser ainda investigado, pesquisado, porque afinal de contas, nós somos produtos de inúmeras vidas e vamos acumulando saberes, frustrações, realizações, decepções. Não é fato? E quando a gente pensa que não, estamos tomando atitudes em cima desses processos, desses traumas. Pense nisso aí. Olha, eu vou embora. Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. E até a próxima. Tchau, tchau.